Estou esperando pela minha identidade. Uma frase simples, né? Dita por um homem num lugar que é todo sobre passagem, sobre ir e vir. Só que para ele não tinha mais passagem. O destino final era ali mesmo. E ele esperou por 18 anos. 18. Pensa nisso, são mais de 6.500 dias. Onde? Em um banco de plástico, dentro de um aeroporto. A pergunta é como? Como uma pessoa simplesmente para, enquanto o mundo inteiro está literalmente decolando e pousando ao redor dela o tempo todo? Essa é a história inacreditável de um homem que virou uma espécie de ilha. Um fantasma vivendo entre portões de embarque. A gente vai mergulhar na saga de um homem engolido por um pesadelo burocrático. Uma falha no sistema. E olha, se histórias assim que te fazem questionar tudo te prendem, já aproveita para se inscrever no canal, porque tem muito mais de onde essa veio. Bom, vamos lá. Ok, para entender como alguém vai parar a morar num aeroporto, a gente precisa voltar um pouco. Voltar para o momento exato em que o mundo de Mehran Karim Nasseri simplesmente começou a ruir. A vida dele foi tipo uma sequência de portas se fechando na cara. Primeiro, em 77, ele é expulso do Irã por protestar contra o governo. Aí ele começa a perambular pela Europa. Em 81, uma luz no fim do túnel. A Bélgica concede a ele status de refugiado. Parece que ia dar certo, né? Mas aí vem 1988, o ponto de virada total. Ele tá indo pro Reino Unido e os documentos dele somem, simplesmente desaparecem. E sem documentos, você não é ninguém. Ele é mandado de volta pra França, pro aeroporto Charles de Gaulle, e foi ali que a jornada dele parou. E com isso, o Nasseri caiu numa das armadilhas mais bizarras e assustadoras do sistema. Ele se tornou um apátrida. O que é isso? É basicamente um buraco negro legal. Um limbo. É quando, para a lei, para a burocracia, você simplesmente não existe mais. Ele estava ali, de carne e osso, mas no papel, ele era um fantasma. E aí a situação fica ainda mais absurda. Um tribunal francês decidiu o seguinte: como ele entrou no aeroporto legalmente, ele não podia ser expulso. Ok. Só que, sem documentos, ele também não podia entrar na França. Entende a loucura? O aeroporto, que é o símbolo máximo de movimento, virou a prisão dele. Uma gaiola com as portas abertas para o mundo inteiro, mas ele não podia passar por nenhuma delas. Então, como é viver assim? Num lugar onde o tempo parece não passar, onde todo dia é igual ao anterior, num lugar feito para ninguém ficar? A vida dele virou um ritual, sabe? Acordava todo dia no mesmo banco de plástico vermelho do Terminal 1. Usava o banheiro público para se lavar. A conexão dele com o mundo lá fora eram os jornais e revistas que os passageiros deixavam para trás. E ele escrevia muito, num diário que chegou a ter mais de 1000 páginas. Era o único registro de que ele existia. Os funcionários até ajudavam, davam uns vales para o McDonald's. Ele era uma figura famosa ali dentro, mas completamente sozinho. Um agente de passagens uma vez disse uma coisa muito forte. Que ele era como um prisioneiro que se torna incapaz de viver do lado de fora. E era isso. Quem via ele todo dia percebeu que as paredes do aeroporto, que eram invisíveis, começaram a se tornar reais na cabeça dele. O mundo lá fora, com toda a sua complicação, passou a ser mais assustador do que aquela rotina que ele conhecia. Mas, peraí, por que ele estava tentando ir para o Reino Unido, afinal? Tinha um motivo muito pessoal por trás de tudo. Aos 23 anos, ele descobriu que era fruto de um caso do pai com uma enfermeira escocesa. E a viagem dele era uma missão, encontrar essa mãe biológica. Era isso que movia ele. Ele disse uma vez para um jornalista: "Eu não tô com raiva, eu só quero saber quem são meus pais." Então, no fundo, ele não estava só esperando por papéis. Ele estava esperando para descobrir quem ele era de verdade. E aí, no meio desse drama silencioso, acontece uma coisa totalmente inesperada. A história dele vaza. E o mundo fica simplesmente fascinado. Sim, essa história inspirou aquele filme famoso do Steven Spielberg, O Terminal, com Tom Hanks. Só que o filme é uma versão bem açucarada da coisa toda. No cinema, a gente vê uma história bonitinha de romance, de superação. A realidade do Nasseri, no entanto, era muito mais pesada. Era uma história de isolamento e de um declínio mental lento e gradual. E olha só, a produtora do filme, a DreamWorks, teria pago a ele uns $250 mil pelos direitos da história. De uma hora para outra, o homem que não tinha nada, tinha dinheiro para ir para qualquer lugar do mundo. E é aqui que a história dá a sua virada mais trágica. Porque agora ele tinha o dinheiro. A liberdade estava ali, na mão dele. Mas como o médico-chefe do aeroporto disse na época, ele tem todos os papéis que precisa, mas não vai embora. Ele está um pouco louco. A prisão já não era mais física, era mental. 18 anos de espera tinham mudado ele para sempre.
A parte mais difícil de entender nessa história toda não é como ele ficou preso. É porque ele continuou preso, mesmo com a porta da gaiola escancarada. Pois é, a Bélgica e a França tentaram resolver a situação. Em 95, a Bélgica ofereceu reemitir os documentos de refugiado dele. A única condição era ele ir até Bruxelas para assinar. Ele não foi. Se recusou. 4 anos depois, em 99, a França ofereceu um visto de residência. E, de novo, ele se recusou a assinar. A grande pergunta é, por quê? A resposta à primeira vista parece um detalhe besta, uma burocracia. Ele se recusou a assinar porque os documentos o identificavam como Mehran Karimi Nasseri, nascido no Irã. O problema é que ele já não se via mais como essa pessoa. Naquele universo particular do aeroporto, ele criou uma nova identidade para si mesmo. Sir Alfred Mehran. Ele começou a dizer que era britânico ou sueco, mas não iraniano. Ele só assinaria qualquer coisa se estivesse endereçado a Sir Alfred. A busca pela mãe se transformou numa negação completa de quem ele era. Assinar aqueles papéis seria trair a única identidade que ele sentia que ainda tinha. E o tempo passou. Depois de quase 20 anos, o corpo dele finalmente o obrigou a fazer o que a mente já não conseguia mais: sair do aeroporto. Em 2006, ele passou mal e precisou ser hospitalizado. Foi o fim da vigília de 18 anos. Depois disso, ele viveu um tempo em abrigos em Paris. Era um homem livre, mas completamente perdido. E então, em meados de 2022, ele tomou uma decisão. Ele voltou para o aeroporto Charles de Gaulle por vontade própria. E poucas semanas depois, em novembro, ele teve um ataque cardíaco e se foi. Ali mesmo, no terminal 2F. O fim da vida dele foi exatamente no mesmo lugar onde a sua lenda nasceu. Um ciclo trágico que se fechou. Ele nunca encontrou a mãe, nunca chegou ao seu destino, mas, de um jeito muito torto, ele encontrou seu lugar no mundo. Mesmo que fosse um eterno saguão de embarque. E a história do Mehran Karimi Nasseri deixa a gente com uma pergunta no ar. Se a nossa casa, nosso lar, faz parte da nossa identidade, o que acontece quando a gente não tem nenhum dos dois? Ele perdeu os documentos, é verdade, mas no meio do caminho parece que ele perdeu algo muito maior. E fica a reflexão, o que realmente nos define? É um nome num papel? Um endereço? Ou a história que a gente cria para conseguir sobreviver?